Boa noite. No mês de outubro, pelo menos 2 pescadores do interior do Amazonas foram atacados por jacarés e chegaram gravemente feridos em Manaus. Com a seca dos rios, aumentam os riscos de acidentes com esses animais selvagens e a categoria busca legalizar o manejo das espécies predominantes aqui na região. Veja na reportagem exclusiva do Band Cidade. Partimos de Manaus pelo Rio Negro. Logo passamos das águas escuras para as barrentas do Rio Solimões. Depois de quase 1 hora, chegamos a essa comunidade, que vive exclusivamente da pesca. A localidade é uma das mais habitadas por aqui, onde o braço de rio é como se fosse uma rua mesmo, cheio de casas nas margens. Seu José é morador antigo e bom conhecedor da região. É ele quem passa a conduzir o barco no trajeto mais perigoso para navegar atualmente. Árvores da mata ciliar acabam despencando na água com o fenômeno de terras caídas durante a seca dos rios. Mas, nos lagos, o problema maior tem sido a disputa por espaço entre pescadores e jacarés. Com o nível das águas abaixo do normal, esses animais selvagens acabam se confinando no leito do rio e chegam a flutuar bem próximo das embarcações com pescadores, que enfrentam a situação pela captura de peixes. Vai chegar período aqui, quanto mais secar, mais difícil fica. Aí vai ficar área aí que ninguém pode entrar para pescar, porque lá forma praticamente uma barreira de jacaré. Aí a gente teme pela vida da gente, desiste da pescaria, passa necessidade. Por isso, os pescadores do interior do Amazonas, que alegam prejuízos, buscam meios legais para fazer o manejo de jacaré. Nessa localidade, agora os jacarés podem ser vistos a todo momento. Para os pescadores, é preciso legalizar o abate de jacarés de 2 espécies encontrados aqui na região. A categoria acredita que o controle da população desses animais nas áreas de pesca vai evitar ataques aos trabalhadores e ribeirinhos. O foco no momento é fechar um estudo para ser apresentado a órgãos ambientais do estado. 3 quilômetros percorridos a pé para chegar a um ninho de jacaré, que já havia sido localizado recentemente. Segundo o presidente da colônia de pescadores do município de Careiro da Várzea, a proposta de legalizar o abate para a comercialização não vai levar à extinção de nenhuma das espécies. Nós estamos vivendo esses últimos anos, sobretudo esses últimos 5 anos, ataques frequentes de jacaré. Ataque dessa fera que, sendo trabalhada através do manejo, com certeza transformará num perigo em fonte de renda. Há 5 dias, esse pescador está hospitalizado na capital. A esposa explica que ele foi atacado quando armava a rede de pesca no lago cheio de jacarés. Ele foi colocar a malhadeira e quando ele estava colocando a malhadeira, ele triscou no jacaré. O jacaré pegou nele, né? E aí fez um rasgo, pela sorte, graças a Deus, né? Que não atingiu nem o osso, mas fez um rasgo meio grande, né? Então, na hora ele foi socorrido? Na hora ele foi socorrido pelo sobrinho, que viu e funcionou a rabeta, pegou e já trouxe ele. Este professor de zoologia da Universidade Federal do Amazonas ressalta que a melhor forma de evitar acidentes é tomar os devidos cuidados. Nós temos que separar ataque de acidente. O ataque é quando o animal deliberadamente infere dano, né, a uma pessoa, a um animal. Uma outra realidade é quando acontece um acidente. Por exemplo, a pessoa não viu o animal, a pessoa não conhece a biologia do animal. Tá? Então a melhor forma de evitar esses acidentes é você ter um conhecimento biológico sobre o bicho. Tá? Agora, quanto mais animais tivermos, acaba assim aumentando a incidência de acidentes. Segundo especialistas, jacarés estão entre os alvos mais comuns de caça ilegal. No Amazonas, o abate de jacarés para fins econômicos é permitido apenas em unidades de conservação, as UCEIs. Isso já está indo para 10 anos. Até o presente momento, nós não obtivemos sucesso nessa atividade. A
partir de hoje, 1º de novembro, o consumidor do Amazonas começa a pagar mais caro pelo consumo de energia elétrica. O reajuste médio foi de 17,13%. O consumidor, é claro, não aprova nenhum tipo de aumento nas contas. Porque eles aumentam tudo, não aumenta o salário do funcionário público e do trabalhador. Só aumenta a energia. É uma ponte para aumentar os outros produtos. É dessa maneira que a gente vai viver. Ninguém pode fazer nada. Além da conta de luz mais cara, nos comércios e indústrias, o valor dos produtos tendem a subir, como explica esse economista. É a cadeia, né? Vai ter aumento em todos os cantos. O comerciante, ele precisa de energia elétrica, o industriário precisa de energia elétrica, então esse aumento nos custos acaba no preço final do produto. É por isso que os mais afetados, com o reajuste na conta de energia elétrica, são mesmo os consumidores. Vamos supor, esse cidadão, ele paga uma conta de R$100. Com esses 12%, 12,6%, ele vai pagar R$ 112,60. Só que tem a taxa de iluminação pública. Por baixo, 5%. Então, quem paga 100, paga 105, porque tem 5% de taxa de iluminação. E quem vai, com esse aumento, mais a taxa de iluminação, vai passar para 120. O que tem uma diferença de R$15. O reajuste no setor de energia elétrica para os clientes acontece todos os anos. E só este ano, a média de aumento tarifário ficou em 17,13%. Para consumidores residenciais, em 12,67%. O grupo de baixa tensão, em 12,68%. Já para o grupo de alta tensão, o aumento é de 25,17%. O grupo de alta tensão está geralmente associado às indústrias, por conta do grande consumo de energia. E para a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, o aumento tarifário anual tem sido exorbitante. 25% é muito significativo. E a gente teme porque vai prejudicar com certeza quando você onera o custo. Na conjuntura atual, dado a crise que nós estamos atravessando, fica difícil você repassar esse custo. E quando se você repassar, vai refletir uma retração no consumo. Aí a gente teme que quando isso aconteça, poderá também refletir até na redução ou na impactar nos empregos. O cálculo dos novos percentuais é baseado na variação de custos da prestação de serviço que a concessionária fornece. Nesse reajuste estão contemplados os custos e os investimentos de geração, de transmissão, os encargos setoriais e os custos e os investimentos de distribuição, além dos impostos como o ICMS, que é um imposto estadual. O reajuste foi aprovado ontem, dia 31 de outubro, pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Só que, segundo a Eletrobras Distribuição Amazonas, o cliente só vai perceber a mudança desse valor a partir do dia 1º de dezembro. Quem tiver a sua leitura hoje vai ter isso proporcionalizado. Você vai ter 29 dias da antiga tarifa e um dia, que é o dia de hoje, com um novo reajuste. E assim sucessivamente até o cliente ter a primeira fatura integral com o reajuste, que serão as faturas emitidas a partir de 1º de dezembro. O economista Ailson Rezende acredita que para acabar com esse reajuste que acontece todos os anos, é preciso mais influência do poder político. É uma inércia total. Os nossos deputados federais, os nossos senadores deveriam estar olhando isso e sair em defesa do povo amazonense para tentar coibir ou então reduzir esse aumento. Os estudos para a implantação de hidrovias no Amazonas foram apresentados hoje em Manaus. A iniciativa é da Diretoria de Infraestrutura Aquaviária do DENIT. Hoje, a maioria dos produtos e insumos que chegam e saem da nossa região são transportados pelos rios da Amazônia. Mas as longas distâncias e os problemas no trajeto encarecem o preço desses produtos. Pensando na melhoria da navegabilidade dos rios da região, foi apresentado hoje um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a criação de hidrovias. A pesquisa durou 4 anos e percorreu 14 quilômetros de rios da nossa região. Toda essa logística para você cobrir um território desse tamanho é a maior dificuldade, com certeza. Mesmo porque a gente não tem uma malha viária, o que você vai de avião ou barco, né? Então nosso estudo mostra toda uma tendência que todo mundo já sabe, natural do Amazonas, de ser um corredor de transporte, um corredor de exportação.
O modal vai concorrer com a rodovia e dar novas soluções para o escoamento da produção regional. Nós temos um benefício muito grande, natural, com essa grande quantidade de hidrovias na nossa região, que é um potencial subutilizado, né? E temos poucas estradas também, então nós precisamos realmente explorar mais esse modal hidroviário, que é um transporte que de baixo custo e que permite a movimentação de uma grande quantidade de carga. Então ele precisa realmente ser explorado por desenvolvimento da região. Também vai possibilitar o investimento nesse modal de transporte, vai possibilitar a integração da região norte com o resto do país. O estudo já foi realizado em Santarém e Belém do Pará, Macapá, Boa Vista e Brasília e deve ser apresentado ao Ministério dos Transportes. A previsão para as obras de investimentos devem ultrapassar 20 milhões de reais. 8 quilômetros dos rios Purus, Branco Negro, Amazonas, Solimões, Juruá e Paraná Ramos serão contemplados com o projeto. As sinalizações serão realizadas pelo DENIT. O custo da cesta básica em Manaus reduziu no mês de outubro em relação ao mês de setembro. A pesquisa foi divulgada hoje pelo DIEESE. No mês de outubro, o preço da cesta básica em Manaus, que é composta por 12 produtos, foi comercializado a R$ 349,19, R$ 6,28 a menos em relação ao mês de setembro. Em outubro do ano passado, a cesta básica em Manaus custava R$ 409,88. 8 dos 12 produtos apresentaram queda e 5 tiveram alta no mês passado. A maior redução foi no preço do feijão e do tomate, que tiveram baixa pelo segundo mês seguido. O maior aumento foi no preço do óleo de soja. O preço da cesta básica em Manaus ocupa a 14ª colocação no ranking das 21 capitais pesquisadas. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto com chuva. As temperaturas variam entre 28 e 34 graus. Em Silves, a previsão é de sol entre nuvens, com mínima de 27 e a máxima de 34 graus. Em Rio Preto da Eva, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 32 graus. E em Parintins, a previsão é de tempo ensolarado, com mínima de 27 e a máxima de 36 graus. Nesta quarta-feira foi realizada a primeira reunião do grupo de trabalho para a criação do corredor ecológico para o sauim de coleira. Outra boa notícia é que esta espécie ameaçada de extinção tem se reproduzido. As imagens de celular feitas por uma moradora da zona norte de Manaus mostram 2 fêmeas jovens cuidando dos filhotes de sauim de coleira. No vídeo é possível ver ainda que é oferecido alimento para os animais que pulam de galho em galho. A reprodução desse primata, que está criticamente ameaçado de extinção, é uma notícia muito positiva. A reprodução da espécie pode ter um sucesso ainda maior com a adoção de medidas efetivas para a conservação desse primata, que só existe em Manaus e nos arredores. Nesta quarta-feira, 1º de novembro de 2017, foi realizada a primeira reunião do grupo de trabalho formado na capital para a criação de um corredor ecológico para o sauim de coleira. Por uma determinação do Ministério Público Federal, nós temos 120 dias para nos reunirmos e apresentar uma proposta final. O prazo vai ser mais ou menos até ali metade de fevereiro. Então a ideia é que a gente se reúna pelo menos 2 vezes por mês, todo o grupo de assessoramento técnico do corredor, com outros colaboradores e tal, e ao longo desses 4 meses aí a gente consiga ter um produto bem legal. Viabilidade de implantação do corredor, delimitação geográfica e intervenções necessárias para a implementação do corredor ecológico urbano para o sauim são agora o foco dos debates.
é chamar os especialistas das áreas, né, que entendam do assunto, para nos ajudar a construir a melhor proposta desse corredor. Uma proposta inicial foi submetida à análise da Prefeitura por meio da SEMAS e agora a gente vai consolidar essa estratégia tanto de criação como de gestão desse território que vai ser protegido em função da espécie saúde-coleira. Faixa de vegetação que liga fragmentos florestais ou unidades de conservação separadas pela interferência humana, o corredor ecológico tem como principal objetivo possibilitar o deslocamento da fauna com o aumento da cobertura vegetal. Segundo estudos, houve uma redução de 80% na população do sauim de coleira nos últimos 20 anos em Manaus. Com o crescimento acelerado e desordenado da cidade, há mortes desse animal, como, por exemplo, por atropelamentos e acidentes com redes elétricas. Esse corredor vai ajudar, que ele vai aproximar também o trabalho que vai ser desenvolvido para a criação do corredor, com plantios e tal, trazendo a sociedade, vai ajudar com que a sociedade se interaja mais com a espécie, né? Colabore. A gente acredita dentro da educação ambiental que se a pessoa não conhece, não tem um envolvimento com a espécie, como que ela vai conservar, né? Amar, conservar, né? Faltam apenas 4 dias para o Exame Nacional do Ensino Médio e nessa reta final de preparação aos estudos, os estudos estão voltados para uma boa revisão e o emocional está focado no controle da ansiedade. É uma corrida contra o tempo. Quem vai prestar o Enem no domingo, dia 5 de novembro, está mais focado. É hora de revisar conteúdo e ficar atento ao que o professor ensina. É o aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico Sul, ok? Também conhecido como Menino Jesus. A gente sempre foca nas possibilidades que porventura podem vir na prova durante essa semana. As provas aplicadas neste primeiro domingo são ligadas à área humana e suas linguagens, que inclui a prova de redação do Enem. A Rita tem estudado 6 horas por dia e nessa reta final de preparação, ela criou alguns macetes para se sair bem nas provas. A melhor coisa a se fazer é fazer provas que já aconteceram, baixar da internet, ou seja, como for. E aí você refaz as provas, você vê o que você errou mais e naquilo que você errou mais você vai lá e procura exercícios e tudo mais para reforçar aquela parte que está faltando assimilar melhor. Assim como Rita, em todo o Amazonas, mais de 165 mil estudantes estão inscritos para fazer o Enem este ano. Os dados divulgados pelo Ministério da Educação mostram que este ano o Enem no Amazonas vai ter um número maior de candidatos com ou mais de 20 anos de idade. Em todo o estado, são quase 60 mil inscritos que pretendem ingressar em uma universidade através do Exame Nacional do Ensino Médio. O Anderson Vieira tem 25 anos e está dentro desse universo de jovens que buscam ingressar pela primeira vez em um curso superior. Meu foco nesse ano foi, por já estar um pouco distante, né, esses anos dos estudos, separar a parte da tarde, me matriculei no curso, né, para poder me dividir entre o trabalho e os estudos, né, mas tem sido bem legal. Para realizar uma boa prova, os candidatos precisam seguir algumas dicas e, principalmente, controlar a ansiedade. Talvez um dos maiores problemas para os alunos que vão fazer prova, e sobretudo aqueles que estão fazendo pela primeira vez, é o nervosismo, a ansiedade, a pressão que sente. Então a gente cria umas aulas descontraídas, um momento de descontração, para que o aluno possa chegar no dia da prova e pôr em prática aquilo que aprendeu durante um ano de esforço. Digamos que ele, consciente agora de que a redação vale metade de todos os pontos, que ele resolva treinar. Claro que ele vai fazer uma redação no dia da prova, uma boa redação. Este ano, as provas do Enem serão realizadas em 2 domingos consecutivos. Fique atento ao horário de início da prova. Em Manaus, os portões serão abertos às 10 horas e a prova vai ser aplicada a partir das 11 horas da manhã. Amanhã é o dia dos finados e os cemitérios de Manaus devem receber milhares de visitantes. Vai ter missa campal no fim do dia na Zona Sul e o trânsito vai sofrer alterações. Orestes Litaife.
A movimentação vai começar bem cedo em todos os 7 cemitérios de Manaus. São esperados ao longo desse dia de finados mais de 500 mil de pessoas. No cemitério Tarumã, que é o maior da cidade, é onde deve se concentrar a maior movimentação de pessoas que vão visitar túmulos e jazigos de parentes e amigos. No cemitério São João Batista, que é o segundo maior da cidade, a programação inclui celebração ao longo do dia e no final da tarde uma missa campal celebrada pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Nesse dia de finados, a Superintendência de Transportes Urbanos vai disponibilizar linhas extras do transporte coletivo e ampliar as rotas que já existem. O Manaus Trans faz um alerta para as mudanças no trânsito nos entornos dos cemitérios. Portanto, fica aí o alerta para quem vai sair de casa em direção aos cemitérios da cidade, porque vai haver intervenções em ruas e avenidas ali próximas aos 7 cemitérios da cidade. Orestes Litaif para o Band Cidade. A Fundação de Medicina Tropical e o Instituto Butantan continuam realizando aqui no Amazonas os testes da vacina contra a dengue. A fase agora inclui voluntários de 2 a 17 anos com autorização do responsável. Os estudos para descobrir a vacina contra a dengue começaram há mais de 10 anos lá nos Estados Unidos. Depois dos ensaios em animais, a vacina começou a ser testada em seres humanos aqui no Brasil. Em Manaus, os testes em adultos já foram concluídos e agora a vacina é aplicada em voluntários com idade entre 2 e 17 anos. Com a autorização da mãe, esta adolescente topou receber a dose da vacina contra a dengue e espera ficar imune à doença. É uma forma de prevenção, prevenir doenças. E apoio justamente para evitar, para que não aconteça. A Darlene é voluntária e já recebeu a dose da vacina há cerca de 1 ano. Hoje ela trouxe a filha para também participar do teste. Eu trouxe ela porque eu acho importante apoiar o projeto, Foi importante para mim a gente estar inserido nisso, até porque a gente se torna acessível a vacina, Antes a gente cria essa imunidade, até porque a gente vive num estado onde tem o maior foco dessa doença. Então, eu vi necessário trazer ela também para que ela pudesse também participar disso, fosse imune também, da dengue. É muito importante para a minha saúde. Os testes da vacina contra a dengue são coordenados aqui no Amazonas pela Fundação de Medicina Tropical. Os testes são realizados exclusivamente nesta UBS, que fica no bairro Amazonino Mendes, zona norte da cidade. O local foi escolhido estrategicamente por causa da grande incidência do mosquito Aedes aegypti, principalmente no período do verão amazônico, que é quando as pessoas estão mais vulneráveis à ação dos mosquitos. Essa região aqui, que faz fronteira região norte, fronteira com a região leste, é uma região que historicamente tem tanto uma alta incidência de vetores, quanto uma transmissão ativa de dengue na série histórica aqui em Manaus. A vacina continua sendo testada em seres humanos até o ano que vem. Quem estiver disposto pode participar dos ensaios. Nós recebemos aqui na UBS Arthur Vigílio Filho, nós podemos receber pessoas de qualquer região da cidade, com foco na faixa etária de 2 a 6 anos de idade e de 7 a 17. Então esse é o nosso foco atualmente para a inclusão de participantes. Os estudos finais da vacina contra a dengue devem ser concluídos no ano que vem, mas a vacina ainda não tem data para estar disponível no mercado. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com o Exatlon Brasil. Boa noite para você e até amanhã.